Meus irmãos que ficam aqui, bom dia. Hoje a aula é conjunta porque o Jean está viajando no aniversário da Karina, trabalhando, né? Está em Pernambuco. E então hoje juntamos as salas. Pode projetar os slides, por favor, Adriana. O estudo de hoje é em Daniel 4. É um capítulo longo de 37 versículos, mas eu vou lê-lo, para vocês acompanhem silenciosamente. Uma vez um pastor americano deu conselho a jovens que iniciavam seu ministério que pregassem textos grandes, porque se a preleção for ruim, pelo menos a palavra de Deus foi lida. Então, se for embora daqui sem ter aprendido nada, lemos aí uma boa porção das Escrituras. Daniel 4, versículos 1 a 37. Daniel 4, versículos 1 a 37, assim diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões na minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então ele falou ao rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu a voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: O que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Tua palavra foi lida, que o Senhor possa abrir os nossos corações e mentes para entendê-la e vivê-la no nosso caminhar diário. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, hoje estamos em Daniel 4, Grandeza aos Humilhados, é a aula número 7 da série de Cosmovisão em Daniel que estamos fazendo na sala da UMP. Peguei aqui algumas imagens, vocês verem a árvore cortada pelos anjos vigilantes, os santos, são nomes na literatura apocalíptica de Daniel para os anjos que vêm e cortam a árvore, algo semelhante ao que se vê no Jardim do Éden, quando você tem os querubins, né, os serafins, aliás, com a espada de fogo, impedindo a entrada no jardim. Lá aqui também tem uma árvore poderosa que está no centro de uma controvérsia. E ali no canto está Nabucodonosor de 4, como se fosse um animal. São coisas que ficaram muito incrustadas na mente da arte ocidental, essas imagens. Vamos passar o slide, por gentileza. Lembrando, nosso material base é o livro de Daniel, e esse livro, do Dr. Heber Campos Jr., então tem no boletim, acho que está o link para quem quiser comprar no Kindle, está lá em promoção, na Editora Fiel, e pode passar, por gentileza. Então, o nosso cronograma sofreu uma alteração. Hoje, nós faríamos a discussão do capítulo 3 de Daniel, lá nos Jovens, como está tendo essa aula conjunta, estou adiantando a exposição do capítulo 4, e daqui a 2 domingos, então, nós faremos a discussão, lá na sala dos Jovens, de Cosmovisão e Arte e Educação. Domingo que vem eu não estou aqui, eu estarei pregando em outro lugar, então vai ser, eu acho que os jovens vão ficar na sala conjunta. Pode passar o slide, por favor? Então vamos falar de Daniel 4, sobre a estrutura desse capítulo, um capítulo longo, em forma de epístola. Isso aqui é uma epístola de Nabucodonosor, é uma carta. Basta vocês verem aqui a introduçãozinha epistolar, ele se apresenta. Vocês lembram quando a gente viu Efésios no início do ano, ou quando você lê qualquer outra epístola? Eu, Paulo, servo de Cristo, tal, se apresentando. Aqui, ó, o rei Nabucodonosor. A todos os povos, nações, línguas, tal, paz vos seja multiplicada, deseja até o cumprimento da paz. Não? Aí ele vai e entra naquilo que é o assunto da epístola. Ele conta um sonho. Nós já vimos essa história antes. Nabucodonosor gosta de ter sonho. E esse sonho é um que o perturba demais. Mais do que o outro. Nós vamos ver por quê. Isso aqui tem um paralelo com os sonhos de Faraó na época de José. Então, Deus cutucava a consciência dos governantes
não deixando que eles dormissem em paz, mandando uma mensagem através de sonhos, que aí o servo de Deus, na corte estrangeira, escravo ou exilado, estava lá, independente da posição que ele estivesse, ele estava lá para servir. Não é onde você está, é quem você é. Se apenas eu estivesse em tal posição, poderia servir a Deus. Não. José serviu como carcereiro, serviu como escravo, depois serviu como primeiro-ministro. Daniel serviu como prisioneiro de guerra, como graduando da Federal da Babilônia e depois também como ministro. O crente em Deus, ele serve porque é quem ele é, não por causa de onde ele está. Aí nós vemos o sonho realizado, nos versículos 28 a 33, e a lição que Nabucodonosor aprende. E nós vemos até na escrita dele essa progressão. Pode passar o slide, por gentileza? Então, na introdução epistolar, versículos 1 a 3, Nabucodonosor está pregando a todo mundo. Todos os povos, línguas e nações. Era um império extenso. Um império que não seria exatamente preciso dizer que foi o primeiro império mundial, porque os assírios antes dele já haviam dominado desde o Egito até a própria Babilônia. A Babilônia se revolta e derrota os assírios, mas se você derrota os assírios, você o superou, não é verdade? Então, até então, era o grande império mundial que já não se tinha visto outro igual. Então, era um bocado de povo, nação e língua. Tanto que você vê que tem exilado de Judá, e tinha outros exilados lá também, tinha demais povos que eram dominados. Você vê isso pelos tabletes de argila, que os arqueologistas escavam e vão ler, vão traduzir do acádio, da língua caldaica. Eles recebiam tributo de tudo que é lugar. De tudo que é lugar. Era realmente um grande, grande império. E ele deseja a eles paz. Finalmente, Nabucodonosor recebeu paz, né, que é como termina, e agora ele pode desejar para os outros. E ele dá agora, finalmente, real louvor a Deus. Ele fala que pareceu-me fazer bem um evangelista, hein? Conhecer os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, não é qualquer Deus, não é Bel, não é Marduk, não é qualquer outro Deus, Deus o Altíssimo, o Elion, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Agora é louvor de verdade. Porque no capítulo anterior, quando ele jogou os 3 amigos de Daniel na fornalha, ele ficou impressionado. Vire a página aí para o versículo 29 do capítulo 3. Ele está dizendo, rapaz, esse Deus é poderoso mesmo, hein? Olha aí. Salvou vocês 3, cara. Então, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua... Olha, povo, nação e língua, né? Ou seja, é o público-alvo dele. Que disser blasfêmia contra esse Deus aqui, então a casa vai ser feita em monturo, etc, etc. Aqui não é louvor, aqui é reconhecer que Deus é grande. Rapaz, é o seguinte, eu acredito numa miríade de deuses. Se esse Deus aqui salvou da fornalha, isso aqui é uma briga de deuses, tá? É uma guerra cósmica, porque se você tem um ídolo gigantesco e todo mundo tem que se curvar, o ídolo dele, porque ele acha, né, eu sou o Deus, eu faculto a vida aqui. Isso era uma coisa comum naquela época. O faraó era um deus, e a ideia do rei como um enviado dos deuses, quase como um semelhante, era bastante comum. E tem um Deus que não permitiu que os seus servos se curvassem. Os demais, olha, você adora o seu Deus, a sua cidade natal, da sua terra natal, se curvou. Esse aqui não deixou e salvou de mim, rapaz. Então, com esse Deus eu não vou querer briga. Não vou querer briga, é melhor estar em paz com ele. Então, gente, ninguém fala mal desse Deus aqui. Isso não é louvor. É reconhecer que é um Deus poderoso. No panteão de deuses que ele adora, rapaz, então foi o seguinte, esse Deus aqui, esse tal Deus de Judá, é bem-vindo. Em Daniel 2, lá no versículo 47, quando Daniel, recém-formado, né, o trainee do serviço público da Babilônia, acabou de sair da Federal dos Caldeus, consegue resolver um problema que ninguém mais resolve. E é interessante que Nabucodonosor desconfiava do séquito de burocratas dele. Chegava, olha, eu quero que vocês me digam, não só a interpretação, mas me conte o sonho também. Eu quero ver se vocês sabem, porque eu acho que vocês vão mentir, basicamente, eu acho que vocês vão mentir e vão me inventar qualquer coisa e eu não vou saber responder. Então, quero que me diga. Aí os caldeus ficam desesperados, tal, aí que entra Daniel na história, conta o sonho, revela, e aí, 2:47, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, revelador de mistério,
Esse Deus é poderoso mesmo, né? Mas não aprendeu lição nenhuma porque depois fez o ídolo de si e pediu adoração e jogou os amigos de Daniel, que haviam sido postos na burocracia do império, a pedido de Daniel, veja aí, versículo 2, 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da Babilônia. Ou seja, rapaz, isso é muito bom, cara. Tem outros igual a você para recomendar que, ó, esses caras aqui não interpretam sonho nenhum. Você tem alguém para recomendar? Ó, tem esses 3 aqui que formaram comigo. Esses caras são bons. Pois esses 3 aí que Nabucodonosor estava disposto a matar por não adorarem, é o seguinte, esse Deus aí não favorece só Daniel, não. Parece que favorece os 4, então não vamos mexer com ele. Vamos deixar esse Deus de Judá em paz? Não vamos mexer com eles. Aí que a gente chega no 4. Aqui nós encontramos verdadeiro louvor. Aqui nós encontramos o evangelista falando. Eu quero anunciar a todo mundo que Deus maravilhoso é Ele. Me veio à mente agora, eu devia ter colocado, tem um livro que eu já recomendei algumas vezes, foi eu que traduzi, fiz as notas, chama-se Constantino, O Crepúsculo de Império, a Aurora da Cristandade, em que o autor, que é um pastor presbiteriano, estava no Brasil semana passada, é um doutor em Cambridge, chamado Peter Leithart. Ele estava em Porto Alegre semana passada, falando numa conferência de fé reformada que teve lá. Ele é historiador, pastor presbiteriano, e escreve sobre as cartas que o imperador Constantino, depois que ele vira cristão, manda para o imperador persa, o seu grande rival, dizendo, rapaz, não persiga os cristãos não, porque meu reino só está em paz, porque eu agora estou adorando Deus cristão. Mesmo que você não vá adorar, deixe em paz, porque é bom para o seu reino. O imperador Constantino estava instando o imperador Shapur, ou Sapor, como a gente fala no português, o Sapor da Pérsia, a deixar esse pessoal em paz, porque era bom para o reino dele. Aqui nós vimos uma posição de Nabucodonosor, uma que passou a tolerar o Deus, agora para um que ele ativamente vai adorar. Daniel 4 mostra isso. Uma conversão, um evangelista. O real louvor. Vamos ver como que isso se dá. Pode passar o slide, por gentileza? Aqui está um excerto muito bom do livro, que a gente está lendo. Heber Júnior escreve o seguinte, assim como conhecemos pessoas que ouvem o evangelho e ficam entusiasmados pelo mesmo, mas não se rendem a Deus, Nabucodonosor ainda não havia sido atingido pessoalmente por esse Deus. Oliot afirma que ele cria na existência desse Deus, notícia, ou seja, ele intelectualmente existe um Deus. Cria também que ele é poderoso para salvar, ou seja, ele assente, existe um Deus, esse Deus tem poder, mas não se comprometera com ele, que é a fidúquia, que é a fé. Algo acontece com Nabucodonosor que o faz mudar de opinião. Muitas vezes, rapaz, eu gosto... O cristianismo é muito bom, a música é muito bonita, a comunhão deles é muito bonita, eu admiro muitos cristãos. E não há conversão. Há um amor pelos frutos, mas não pela árvore. No cristianismo, o amor é pela árvore, a videira verdadeira é Jesus Cristo, para o agricultor, o Espírito Santo a seiva vivificadora, e os cristãos são mero fruto. Se você ama o fruto, não ama a árvore, você não está enxertado na árvore. Aqui nós vemos Nabucodonosor se convertendo e sendo enxertado. Pode passar o slide, por gentileza? Então, vamos ver. O sonho, como ele é contado e interpretado. Primeiro, tem um déjà vu, certo? Ele tem um sonho. Ele fica perturbado à noite. E então ele vai chamar os magos. Se você tem um problema parecido com o que você já teve antes e foi resolvido antes, normalmente o que é que você faz? Você chama quem já resolveu, não? Se deu um problema lá em casa, um elétrico, sei lá, alguma coisa, eu chamei o Gessé consertou. Se der problema de novo dessa área, eu chamo o Gessé, não vou chamar outro. Por que é que eu evitaria chamar o Gessé? Nabucodonosor aqui, ele tem uma preocupação, rapaz, eu acho que aqui esse sonho não é boa coisa. Sabe quando você está com dor, não vai ao médico porque você tem medo de ouvir qual é o diagnóstico? Você tem medo de ouvir o que vai precisar ser feito? Vai precisar parar de trabalhar, vai precisar fazer tal e tal coisa. Normalmente, todo mundo tem medo do incerto, das trevas. Mas uma coisa que dá mais medo do que a incerteza das trevas é a verdade que a luz verdadeira pode lançar. Quando eu leio isso daqui, eu vejo o seguinte, por que é que Nabucodonosor, um rei tão capaz, inteligente, tão poderoso, registrado nas crônicas escavadas na arqueologia, não resolve logo esse problema de vez? Do modo como eu enxergo, ele estava com medo da verdade. Estava com medo do que poderia ser. Então vamos chamar os caldeus. Ele chama a rapaziada, talvez estivesse chateado, né, estivesse ressabiado de chamar Daniel, acabei de tentar matar os amigos dele, né, chamar o Daniel aqui. Mas de todo modo, o pessoal não resolve, e por fim, versículo 8, ele chama Daniel, cujo nome é Beltesazar, veja isso, segundo o nome do meu Deus. Ele reconhece
reconhece que na altura em que ele chamou Daniel, embora ele achasse muito bacana esse Deus de Judá, esse tal de Javé, é bem interessante mesmo, mas o Deus que ele servia era Bel, era Marduk. Bel é como se fosse Adonai, Senhor, o título, e Marduk é o nome em si, é como se fosse Javé, o Jeová. E aí ele chama Daniel e ele diz o seguinte, olha, o Daniel, né, Beltesazar, chefe dos magos, podia ter chamado logo chefe, né? Eu sei que há em ti o espírito dos deuses, veja, ele está politeísta, santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. Da outra vez, ele falou, vão ter que adivinhar um sonho, certo? E me dê a interpretação. Agora, rapaz, não tem um tempo para perder, não. Eu vou contar de uma vez e você me fala o que é. O cara está preocupado, né? Isso é medo. Eu não vou perder tempo, eu não vou enrolar. E aí ele vai contar o sonho. Ele vai contar, aqui no versículo 10, tem uma árvore majestosa. Essa árvore majestosa possibilita a vida da fauna, da flora. Vem passarinho ficar aqui, tem trepadeira em cima dela, tem sombra, tem tudo. Mas aí os vigilantes, que são uma espécie de anjo, quando a gente pensa em Apocalipse, pensa em fim do mundo. Apocalipse não é fim do mundo. Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu e ver. E Daniel, principalmente do 7 ao 12, é literatura apocalíptica. Assim como Ezequiel 40 ao 48 é literatura apocalíptica. Assim como o livro de Apocalipse é literatura apocalíptica. São revelações acerca do futuro, não quer dizer fim do mundo. Então aqui, Daniel ele emprega a linguagem apocalíptica que ele vai usar nos próximos capítulos, então, esses tais de vigilantes, são os anjos. São criaturas celestiais que Deus mandou para poder, nesse sonho, para arrebentar essa árvore e estraçalhar com ela. Não foi suficiente só cortar a árvore e deixar caída. Arrancou galho, arrancou folha, triturou, botou para moer. Botou para moer, ficou só o toco, e para o toco não achar que dá para crescer de novo, amarrou tudo lá com corrente, com cadeia, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. No interior dessa árvore, lá no seu centro vai receber orvalho, vai estar exposto, vai receber cocô de passarinho, vai estar exposto às intempéries todas. Completamente vulnerável. Esses vigilantes chegam, pum, dão cabo dela. Sendo que aí, imagina Nabucodonosor percebendo que a árvore não é uma árvore, ela é metaforicamente uma árvore. Mas ela é um homem, olha o 16. Olha o 16. Opa, pode falar. Eu acho que a curiosidade aumentou, né? Chega um rapaz, você toma um banho, eu estou sentindo um negócio bem aqui, né? Aí parece que está crescendo, chega um momento que você vai ao médico. Não é verdade? Você cansa de pesquisar no Google e vai ao médico, né? Tem que ver o que é. Rapaz, então... Aí, e ele está contando o sonho, aí mude-se-lhe o coração. A árvore não tem coração. Ela é metaforicamente uma árvore, está se tratando de um homem. Então, imagine Nabucodonosor, assim, eu não sei, vocês lembram os sonhos de vocês? Eu não lembro muito, não. Lembro uma coisa ou outra. Alguma criança minha andando de bicicleta, alguma coisa que aconteceu no dia, mas não lembro em filme detalhes. Vocês lembram claramente? Nabucodonosor parece que está como se estivesse numa sala de cinema, né, com os olhos assim, não pode fechar, e está vendo, opa, a árvore aqui é um homem. Quem que é o homem poderoso que governa os bichos, os animais, em quem todos se refugiam para ter vida, para ter proteção? Quem é esse homem poderoso? Isso, eu estou achando que sou eu. Imagina aqui. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. E aí ele termina, isto vi eu, Nabucodonosor, em sonhos. Agora, Daniel, tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porque ninguém soube dizer, e eu sei que em ti há o espírito dos deuses, plural, os deuses santos. Então, ele ainda está politeísta, mas sabe que quando não pega para capar, né, aí precisa do Deus Daniel. O avião começa a cair, aí de repente o pessoal redescobre a sua fé. Né? Está no meio da dificuldade. E Daniel está tão atônito com a desgraça que esse sonho está pré-anunciando, que eu imagino Daniel calado, né, branco assim, cara, e Nabucodonosor, versículo 19, né? Olha, Beltesazar, não te perturbe o sonho nem sua interpretação. Não, cara, pode falar. Não retenha nada. Se for ruim, pode falar. No versículo 19, é Nabucodonosor tranquilizando Daniel. Você pode falar que eu quero ouvir a verdade. Custe o que custar. Aí, Daniel está
Está tão assim que ele fala, Senhor, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então, coisa boa não é, né? Coisa boa não é. Nabucodonosor, rapaz, então pode falar, Daniel, desembucha. A árvore que você viu, que chega à altura, até o céu, toda a terra olha, folhagem formosa, o fruto é abundante, tem sustento para todo bicho, debaixo das quais os bichos chegam para a sombra, e nos ramos tem uns ninhos. Versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, não vai ter uma coisa boa para o rei, né? Se não teve uma coisa boa para a árvore, se ela foi triturada, puseram lá no moedor, basicamente, e não por homens, não é que homens chegaram com machados, chegaram os vigilantes, os anjos do céu. Porque assim, uma hora que você está brigando contra homens, você até vê o que faz, né? Vai começar a brigar contra Deus, cara, ele não tem condição. Contra os deuses também, onde você que se esconde? E aí, quanto a que viu o rei, versículo 23, um vigilante descia do céu, corta a árvore, destrói, acaba tudo, não sei o que, deixa só o toco com a raiz. 24, que é a interpretação, ó rei. Ele vai contar. Você vai ser expulso de entre os homens, você vai ficar no campo, assim como o toco da árvore estava totalmente exposto às intempéries, agora o rei vai estar totalmente exposto também à vida selvagem. Vai comer grama, comer erva, igual boi, vai ser molhado do orvalho do céu, e vamos passar 7 anos, são 7 tempos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso é uma punição pedagógica. Punição pedagógica. Interessante. 7 anos. 7 anos para poder aprender a lição de humildade. Calvino vai dizer que o pecado do orgulho e da soberba é tão venenoso que é esse tempo que leva para poder purgá-lo do coração. 7 anos. Se o cara se arrependesse rapidinho, né? Quem sabe durasse menos tempo. Mas não, ele escuta isso, ele ainda passa um ano vivendo como se nada houvesse ocorrido. Aí, Daniel, versículo 27, dá um aviso, ó rei, por favor, cara. Daniel não quer a desgraça do rei. Sim, o crente, por mais que ele não seja deste mundo, mas ele está neste mundo e ele ama as coisas visíveis que Deus fez para provar que ele ama um Deus invisível. Esse é o argumento de 1 João. Se você diz que ama um Deus invisível, como é que você não ama o próximo que você vê? É mais difícil amar uma coisa que você não vê? Não é verdade? Daniel está lá para servir e fala, ó rei, o aviso, 27, aceita o meu conselho. Está praticamente implorando, pelo amor de Deus. Acaba, põe termo pela justiça em teus pecados, suas iniquidades, usa de misericórdia para com os pobres. Isso daqui nos dá a entender uma taxação excessiva, porque quando ele vai ficar arrogante aqui no 30, o que é que ele fala? Rapaz, eu edifiquei para a casa real muita coisa, hein? Olha essa cidade, está vendo a cidade? Coisa maravilhosa. Toda obra gigantesca envolve tributação, envolve repressão por meio de impostos. Você vê como que era o Egito, por exemplo. O Egito das pirâmides, você tinha uma classe trabalhadora e escrava, que eram os felás, e tinha o faraó, e uma classe que não morria de tributação, que era dos sacerdotes. No reino de Israel, quando Salomão morre e seu filho vai sucedê-lo, Roboão, aí ele vai pegar conselhos com os mais velhos, com os mais jovens. Os mais velhos dizem, olha, teu pai fez muita coisa, Roboão, mas, cara, foi muito imposto, bicho. Dá uma aliviada agora pra gente. Vamos dar um descanso de tudo isso. Ele reinou aqui décadas, fez coisa para Edel, construiu o templo, fez marinha, fez porto, fez tudo. Vamos dar um tempo agora para o pessoal poder respirar? Ele tá, pera aí que eu vou conversar com o pessoal lá do coletivo da faculdade, que eles são mais inteligentes que vocês. Ele vai conversar com os jovens. Não, rapaz, robô, você tem que mostrar quem é que manda, cara. Você é o macho, você que manda. Diz para eles o seguinte, ó, que se o meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar com escorpiões. Que o meu dedo mindinho é mais forte que todos os lombos do meu pai. Aí o reino se divide, aquela desgraça toda. Onde você tem obra faraônica, você tem tributação. E se ela se delonga, o povo não aguenta mais. Então aqui, de onde vem o tributo? A classe sacerdotal normalmente era isenta, porque eles já serviam os deuses, você precisa do favor dos deuses, era a propaganda oficial do regime. A classe militar que expandia e mantinha o império
normalmente destinava-se tributos para elas. Quem que pagava esse imposto? Não era o cara plantando, era as caravanas que passavam fazendo comércio. Não tem nada de novo sob o sol, né? Não tem nada de novo sob o sol. Exatamente. Não tem nada de novo. Então, põe termo pela justiça em teus pecados, suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aí, vocês estão vendo o Tzinho em negrito no 28? Estão vendo? Pode olhar a Bíblia. Eu recomendo, gente, vocês tragam Bíblia física. Bíblia no celular é legal para praticidade, você quer dar uma olhada rápida, uma conferida. Para aprendizagem, retenção, é papel e escrever. É igual aprender a nadar. Você pode até ter vídeo no YouTube, uma hora tem que pular na piscina, né? Então, vocês estão vendo o Tzinho em negrito no 28? Isso significa um novo parágrafo. Sempre que vocês virem uma letrinha assim em negrito, é porque na Sociedade Bíblica do Brasil, quando fez a edição, ela designa um novo parágrafo iniciando desse modo. Então, você vê que lá no 19, o Ezinho em negrito, um parágrafo. Aí vai e conta toda essa história. Aí, então, acabou no 27. Estão vendo? Acabou no 27, conselho de Daniel, rei, por favor, pare de agir como está agindo, e aí isso, tranquilidade se prolonga. Ponto. Pula a linha, espaço, parágrafo. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. 29. Ao cabo de 12 meses, passou um ano, pode falar, Samuel. Interessante que ele falou que faça isso, mas não vai deixar de acontecer. Pode se prolongar a tranquilidade. É como foi o rei Ezequias, que se tranquilizou que a desgraça não vinha na... Não, foi Uzias. Não, acho que foi Uzias, né? Foi Ezequias, exatamente. Não, Uzias foi o cara que pegou lepra porque foi queimar incenso. Não te compete a ti queimar incenso, pegou lepra. O Ezequias é porque... Ezequias, baita rei bom, construiu a canalização de água para dentro de Jerusalém, que foi o que permitiu sobreviver ao cerco dos assírios. E nessa época a Babilônia lutava contra os assírios, não era império ainda. Então, quando os babilônios enviaram lá uma delegação, o rei Ezequias, rapaz, nossos amigos vão mostrar todos os tesouros. Aí, 3 gerações depois, os babilônios vieram e sacaram o tesouro. Né? Então, Ezequias não viu a desgraça, mas foi por causa dele que ela veio. Mesmo no melhor dos caras, né, tem um problema desse. Inclusive, gente, faz poucos anos, descobriram a muralha larga que Ezequias mandou construir lá em Jerusalém. Né? Foi escavando, o pessoal ia construir, sei lá, um shopping, uma loja, escavou. Na Europa, Oriente Médio é assim. O pessoal vai escavar um metrô, vai fazer um shopping. Opa, está aqui um mosaico romano. Para tudo, vamos escavar. E eles descobriram a muralha larga de Ezequias, no bairro judeu lá em Jerusalém. Então, se algum de vocês for fazer essas caravanas de CVC para Jerusalém, se vocês quiserem orar virado para o muro, não vá para o Muro das Lamentações, que é o muro do rei Herodes. Vá para o muro do rei Ezequias, tá certo? Se você quiser, eu quero muito orar virado para o muro. Pois então pronto, vá para essa... Vá para do rei, que foi mais legalzinho, né? Mas então, ao cabo de 12 meses, está passeando pelo Palácio Real, está olhando, o que é que ele diz? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Sou muito bom, hein? Rapaz, sou bonzão demais, cara. Bonzão demais. Tem muita coisa para fazer aqui. Se não fosse, eu não sei onde estaria a Babilônia. Falava ainda o rei. Ou seja, não é que rapaz falou, foi jantar, dormiu, depois veio um outro sonho, não. Falava ainda o rei. Normalmente o rei não está sozinho, tem um séquito de acompanhantes. Falava ele aí, olha, rapaz, está vendo como eu sou bom? Quem foi que fez isso aqui? Falava ainda o rei, desce a voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, etc, etc, etc. Ou seja, aquilo que Daniel já tinha dito. Ao 33, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Então, imaginem a história acontecendo o seguinte, eu sou Nabucodonosor, que é a Babilônia, imaginem aqui meus nobres, meus serviçais. Olha aqui essa Babilônia toda. Eu sou o bonzão, não sou? Nabucodonosor, passou de ti o reino. No mesmo instante, pronto, eu estou aqui de 4, estou lambendo minhas patas e querendo fazer xixi no jarro. No mesmo instante, a humilhação foi imediata. Vocês lembram algumas semanas atrás, quando aquele casal estava no show do Coldplay, a câmera do beijo, né, flagrou? Vocês lembram que a reação foi imediata? O que aconteceu?
a mulher se virou em vergonha, o cara caiu, a mulher caiu, não lembro. Um caiu, o outro se virou em vergonha. É assim que eu imagino a volta de Cristo e o início do juízo final. Não, inesculpável, inexcusável, não há desculpa. O pecado está totalmente revelado pela luz da verdade. Luz da verdade. Não tem como esconder, não tem como negar, foi pego com a boca na botija. Está aqui. Você vê, foram esses versículos do 1 ao 27 foram 12 meses. Do 28 ao 33 foi 1 minuto. Às vezes tem eras em que nada acontece. Tem eras que nada acontece, mas tem semanas que parecem eras. Esta foi uma delas. Que muita coisa acontece. Está aqui. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como boi, foi pastar igual ao boi. O corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Então você vê aí que era um período de virou bicho. O homem, quando ele não tem mais a graça comum de Deus, o retendo, ele vira bicho. O coração dele endurece, e coisas que inimagináveis de pensar ou dizer acontecem. É pela graça comum do Senhor que ele retém o mal do mundo. Quando nós calvinistas dizemos que a depravação da humanidade é total, não quer dizer que ela é absoluta, quer dizer que infectou todas as áreas do nosso ser. O nosso pensar, o nosso agir, o nosso planejar. Não quer dizer que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. Uma pessoa com o coração endurecido, com a graça comum de Deus sendo retida dela, o coração fica duro. Pega Faraó. Não foram 10 pragas? Pai, na primeira tinha cedido. Né? O Nilo virou sangue? Não, vai embora. O cara segurou até as últimas. Até as últimas. Quando o coração dos poderosos, quando Deus quer punir os poderosos, Ele permite que o coração se endureça. Não, eu não vou ceder. Sou eu que mando, eu que mando. Por isso que Salmo 2 diz o quê? Agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, ó juízes da terra, beijai o filho para que não se irrite. Bem-aventurado todo o que nele se refugia. O Salmo 1 começa com bem-aventurado o homem que não anda. O Salmo 2 termina, é quase como se fosse para ser lido um no verso do outro. Começa com bem-aventurança, termina com bem-aventurança. Bem-aventurado todo o que se refugia nele. O homem inconstante está para lá e para cá. Não é assim o ímpio levado pela palha? O homem em Cristo, em Deus, ele está constante, refugiado nele. E aqui, Nabucodonosor vira bicho. Aí vamos para o versículo 34. Pode passar o slide, por favor? Aí ele confessa. Mas, ao fim daqueles dias, eu levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Foi 7 anos para levantar os olhos aos céus. Tem certos momentos da nossa vida que nós atravessamos, são muito doloridos, muito mesmo. E quando nós saímos e olhamos para trás, nós pensamos, por que é que eu não fiz isso antes? Não é verdade? Vocês nunca passaram? Por uma crise na família, por uma perda inesperada, por um problema de saúde que assim, abalou totalmente sua confiança no futuro, quebrou suas certezas, um relacionamento quebrado, um divórcio que não era para ser assim. E ao fim de tudo aquilo, você sai e olha, puxa, dava para ter feito isso de um modo menos traumático, se não fosse a minha teimosia, o meu orgulho de não querer ceder de modo nenhum. 7 anos para levantar os olhos. Eu pus ali a citação do Calvino. Isso mostra como demora para se curar do orgulho. A infecção, Calvino chama de infecção, um negócio que entra e vai espalhando, da qual ele, Nabucodonosor, sofria. E quando o orgulho vai embora, quando ele olha os olhos aos céus, aí que o entendimento vem. Então é por isso que eu acho que ele estava consciente nesses 7 anos. Não é que ele estava embrutecido. Como nesses 7 anos vivendo feito bicho, ele deve ter aprendido que planta comer e que planta não comer. Onde achar o cogumelo e onde não achar. Ele estava embrutecido, mas ele não estava inconsciente. Foram 7 anos lutando. Até que o orgulho quebra, ele olha para o céu. Agora sim, o verdadeiro entendimento vem.
Lembrem-se, somos nós, ocidentais, que separamos sabedoria em discernimento, que seria a sabedoria propriamente dita, habilidade e conhecimento cognitivo. Por isso que a gente fala, rapaz, o cara é tão inteligente, mas não em nada na vida. Se envolveu com mulher, perdeu o dinheiro com vício, tal, ou seja, o cara é tão capaz, tinha tanta potencialidade, ou seja, ele era inteligente, mas não era sábio. Às vezes a gente fala, não, olha, essa pessoa aqui não tem estudo, mas ela tem discernimento, ela é sábia. A gente não faz essa distinção? Na Bíblia, tudo é hormá, tudo é sabedoria. Êxodo 36, quando os artesãos da arca do tabernáculo vão trabalhar, não fala que eles eram habilidosos, eles eram sábios. Sábios. Sábios no fazer. Essa distinção que nós fazemos, ela é útil para distinguir categorias, né, e endereçar algumas questões específicas. Rapaz, você é tão inteligente, não desperdiça seu potencial. Né? Mas tudo está no balaio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é qual? Temor do Senhor. Qual que é o assento da sabedoria? O temor do Senhor está em Provérbios 1. Em Provérbios 2 está o assento da sabedoria, o coração. E em Provérbios 4 vem que do coração jorram os mananciais de vida. Por 7 anos de coração sendo quebrantado continuamente, até que ele levanta os olhos, e agora sim o entendimento vem. Agora sim. E aí agora tem louvor verdadeiro. Eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Contrastem esse Nabucodonosor com um cara que olhou a cidade, do versículo 30, e se congratulou, rapaz, não fui eu que fiz, para a minha majestade. Ou com Nabucodonosor, do Daniel 3, quem não se curvar diante da estátua vai ser lançado na fornalha. Esse aqui é um Nabucodonosor agora convertido. Coração quebrantado com entendimento. E então nós vemos que o entendimento verdadeiro conduz a louvor a Deus. Tem gente que fala, rapaz, quando o cara estudou, ficou muito inteligente, ele se afastou da fé. Ele remou muito com um braço só e ficou em círculos. Quando você rema com os 2 braços, você vai a algum lugar. O entendimento verdadeiro, ele leva o louvor a Deus. Ele leva a contemplar a complexidade da existência e da criação e dizer, isso daqui não surge por acaso. E aqui nos versículos 35 a 37, ele louva. Então, todos os moradores da terra, olha só, quão grande é esse Deus, são reputados por ele em nada. Nós é que precisamos dele e não o contrário. Muitas vezes o pessoal acha que, ele precisa do nosso louvor, tem que manter aceso. Olha, talvez isso aí é alguma divindade pagã, algum lugar que tenha um culto que se sumir ninguém mais lembra o nome. Não é assim o nosso Deus. Eu lembro daquele filme de animação, Expresso Polar, vocês já assistiram? É até o Tom Hanks que faz a voz do cara do trem. Eles tinham que salvar a magia do Natal, porque se não acreditasse no Natal, o trenó do Papai Noel não decolava, gente. Rapaz, tem que acreditar na magia. E quem acreditava no Papai Noel escutava um sininho mágico. Quem não acreditava era surdo. Aí no final, o cara é adulto, ele volta a escutar. Olha que lindo, salvou o Natal. Essa criatura fraca e patética não é o nosso Deus. Todos os moradores da terra são reputados por ele em nada. Nós precisamos dele. Nós precisamos adorar a Deus, do mesmo modo que precisamos respirar e precisamos comer. A nossa alma tem sede dele. E a alma, assim como o corpo, quando ela é privada do verdadeiro alimento, ela vai abocanhar qualquer coisa, nem que seja veneno. É Deus que é a nossa necessidade, não o contrário. E aí ele continua o louvor. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, ou seja, aquele vigilante santos que mandou para cortar as árvores no sonho, foi ele que mandou. Não eram criaturas do panteão babilônico, eram os servos divinos dele, eram anjos dele, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nele e dizer, o que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e meus grandes, fui restabelecido no meu reino, a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. A história é meio parecida com a de Jó. Depois da desgraça vem a consumação. Mas vejam, ele agora não é o rei dos reis. Eu sou um servo daquele que de fato é o rei do reino que está sobre o reino de todos os reinos da terra. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, e também dá grandeza aos que são humilhados. Não é o que aconteceu?
ele reergue os humilhados. Um dos modos muito efetivos de Deus lidar conosco é igual quando a gente canta naquela música, né? Eu quero ser, Senhor amado, um vaso de bênção, né? Quebra-me e faz de novo. A gente canta, na hora que Deus faz, na hora que Deus quebra para fazer de novo, a gente não gosta, né? Aí fica difícil. Eu, não, Senhor, que falei em modo platônico, né? Não. Quando Ele quebra para nos refazer de novo, a gente aprende. A gente aprende. Você quer aprender a perdoar? É muito bonito perdoar, né? Até você ter alguém para perdoar. Então, pode ter certeza que um cristão não vai terminar a vida sem aprender a perdoar. Você vai ser ferido. Um cristão não vai terminar a vida sem aprender a pedir perdão, se humilhar e pedir perdão. Então, você vai decepcionar gravemente alguém que você ama e você vai ter que pedir perdão. Você vai ter que confiar na providência dele. Quando todos os seus planos estiverem extremamente alinhados, agora é só cumprir, vai acontecer alguma coisa para se lembrar que quem detém as rédeas da história é o nosso Deus. É o nosso Deus. Todo mundo gosta de cantar. Faze-me um vaso novo. Ele faz. Mas a boa notícia é que do fundo do poço, da nossa humilhação, ele dá grandeza aos humilhados. Essa tem sido a história de todos os crentes, em todas as eras, e assim será, até o dia do nosso Senhor voltar. Pode passar o slide, por gentileza. Então, aqui algumas conclusões. A soberba é um pecado sério e difícil de purgar. 7 tempos, né, o que o Daniel falou. Ninguém está isento. Lembrem-se, Tiago e João querendo sentar à direita e à esquerda, por apóstolos, né, cara? Aliás, esse é o texto que eu vou pregar semana que vem, onde eu vou pregar na outra igreja. Esse é o texto. E os 10 ficam com raiva dele. Tiago e João pediram um negócio desse. Sim, parceiro. Versículos depois, vocês estavam brigando, cara. Quem quer ser o maior? Todos 12. Agora vocês vão fingir que vocês não estavam pensando também? Ficaram com raiva só que Tiago e João, que eram primos, se anteciparam e foi lá pedir. Um dos evangelhos até fala que puseram a mãe, né, tia de Jesus, para ir lá colocar. Ou seja, gente, ninguém está isento de soberba. Ninguém. A cura para essa infecção envolve elevar os olhos. Elevar os olhos. É o que, né? Até que me veio entendimento, eu elevei os olhos. É olhar para Deus, manter ele em perspectiva. Se a perspectiva é a glória dele e não a glória nossa, talvez nosso sofrimento não seja o fim do mundo. Talvez a nossa expectativa frustrada, embora nos faça cambalhar, não vai nos fazer cair de modo categórico e definitivo. Porque se é para a glória dele, a gente espera. E Deus quebra nosso orgulho nos humilhando. Nos humilhando. Ele quebra e faz um vaso novo. E após a lição aprendida, ele, o Senhor, dá grandeza aos humilhados. E pode passar. E aí, gente, próxima aula, dia 21, nós vamos falar dos capítulos 12 e 15 do livro, e a discussão vai ser cristão e arte e cristão e educação. Arte, porque qual que é o tema que o Heber Júnior coloca aqui dentro? Quantos artistas cristãos não crescem na igreja, aprendem tudo na igreja, e aí depois, para poder aumentar seu sucesso aos olhos do mundo, conseguir mais contratos, comprometem seus valores para poder obter glória. Ou seja, o que eles tinham antes era uma deferência a Deus até, mas louvor a Deus não. Louvor a Deus vem depois, vem o que acontece com Nabucodonosor. Nabucodonosor, rapaz, esse Deus é forte, hein? Me ajudou bastante. Eu quero ter um servo desse Deus aí aqui no meu time. Agora sim, tem o Deus que é altíssimo, reino sempre eterno, etc, etc e tal. E é isso, gente. 10 e 12. No meu está 10 e 18. Acho que ele está atrasado, né? Mas tudo bem. 10 e 20 horário, então deu certo. Então, alguma pergunta? Tem 2 minutos? Pode falar. É isso. Isso. Bem, ali no capítulo 5, quando a gente fala o filho do rei, que filho não é necessariamente o filho imediato. Igual quando a gente fala, esse tal rei foi mal, não andou nos caminhos do seu pai Davi. E o cara já está, sei lá, 8ª geração de Davi. Historicamente, o cara do capítulo 5 é o neto de Nabucodonosor. Por isso que tem a rainha mãe, tem ele, e por isso que ele chama Daniel para ser o terceiro. Mas, cara, Nabucodonosor, não lembro como morre, nem sei se eu já li isso em algum lugar. O filho Nabonides, ele, parece até brincadeira, mas ele muda-se para o deserto para cultuar a lua,
Não tem esse negócio, né, cara? Filho de rico vira hippie, né? Não tem? Não, não tem esse negócio? O cara mudou para o deserto para cultuar a lua. E não acho que é uma exceção na história, não, tá? Tem um faraó no Egito que tirou a capital do delta, Akhenaton, tirou a capital do delta do Nilo e mandou lá para baixo da égua, lá no Nilo acima, para fazer a adoração ao sol. E depois, isso foi terrível, quando o Egito perdeu o poder na Palestina e tal, ficou mais longe. Aí depois os descendentes voltaram para o delta. Então, aí Nabonides vai para lá, aí deixa a esposa e o filho governando as coisas. Quando o filho é hippie, e o neto como é que fica, né? Aí vai fazer festa, vai pegar os utensílios do templo, aparece a mão lá escrevendo um bocado de desgraça e tem que chamar Daniel. É como vai ser Daniel 5. Tem nada de novo sob o sol, gente. São gente como a gente, né? O homem, ele até encontra modos inovadores de externalizar a sua perfídia. Mas a perfídia em si, o pecado em si, não... Quem mais, gente? Da Inglaterra? Qual dos Jorges? Tem uns 5. Eu não sei, vai que o cara tem um burnout, né? Ser rei, né? Ser rei naquela época é coisa fácil. Hoje em dia o rei tem uma figura muito limitada. Antigamente não. Hoje o rei é uma figura de Estado, não de governo. Você entende a diferença? Função de Estado e função de governo? Função de Estado é aquilo que é permanente. As Forças Armadas não mudam porque mudou o regime, porque mudou o presidente, por exemplo. Então, diplomacia, Forças Armadas, elas são funções de Estado. Já a função de governo, a política da educação, a política da saúde, essas sim são funções de governo. No Brasil, no regime presidencialista, nós temos as duas funções misturadas numa pessoa só, que é o presidente. E só um país do mundo em que isso funcionou, que é os Estados Unidos. Tanto que outros, você pega na Europa, você pega Portugal, tem um primeiro-ministro, função de governo, e um presidente, função de Estado. E aí você tem a Inglaterra, você tem um primeiro-ministro, função de governo, tem um rei, função de Estado. Então, hoje os reis estão basicamente em função de Estado, mas função de governo é um desgaste, né? Desgaste forte. Isso aí. Alguém mais, gente? Se não, vamos orar, e aí encerramos, liberamos vocês para ir almoçar. Senhor Deus, Pai amado, que o Senhor possa quebrantar sempre os nossos corações, não permitindo que a infecção do orgulho se aloje. Se ela estiver lá, ó Deus, arranca, Pai, com todos os meios necessários. Que o Senhor possa prolongar nossa tranquilidade. Que o Senhor possa nos fazer nos arrepender de nossas injustiças. Que o Senhor possa moldar nosso coração para ser um coração leve, mole e amoroso. Não um coração arrogante, soberbo, vaidoso. Que o Senhor possa sempre, cada vez mais, enviar o Espírito Santo para nos ensinar as palavras de Deus que Ele mesmo inspirou. Que conforme nós lemos a Bíblia, escutamos estudos, nossa vida possa ser moldada, nossas mentes sejam iluminadas. E assim nós fiquemos cada vez mais conformes à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome nós oramos. Amém.